Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos então para agora o Evangelho de Mateus, capítulo 12. E o primeiro ponto que nós vamos ter aqui é o sábado, né? O sábado. O sábado do descanso no Antigo Testamento. E aqui Jesus vem tentando completar o que está faltando no Antigo Testamento. Vamos entender um pouquinho, né? Então, logo no versículo 1 vai dizer assim: Por esse tempo, Jesus passou num sábado pelas plantações. Os seus discípulos que estavam com fome puseram-se a arrancar espigas e a comê-las. Os fariseus, vendo isso, disseram: Olha só, os teus discípulos a fazerem o que não é lícito fazer num sábado. Então ali eles estavam pegando as espigas, né? E comendo por necessidade, por fome, né? Estavam com fome e estavam comendo. E aqui então ele começa já a colocar os fariseus começam a colocar o primeiro empecilho para Jesus. Se dia de sábado é para descansar, então por que estão trabalhando? Aí Jesus começa então no próprio Antigo Testamento, né, usando o que aconteceu no Antigo Testamento com Davi, quando eles tiveram fome e entraram na casa de Deus e comeram ali os pães da proposição. E também ele vai dizer também que no sábado, né, os sacerdotes também fazem ali, purificam, pegam as ofertas para fazer o culto ali agradável a Deus. Então também trabalho, né, também ali faz isso, né, no sábado no templo. Justificando, né, não querendo desobedecer, mas justificando. Mas o que é mais importante aqui para nós começarmos a compreender? Jesus começa a mostrar para os judeus o que falta na lei, né? Que ele é quem falta na lei, certo? Ele é a boa notícia, ele é o evangelho. Então, o que está faltando na lei? Então, é o complemento. Não, ele não veio, né? Já vai dizer lá no capítulo anteriores que nós estudávamos que ele não veio para destruir aquilo, né? O Antigo Testamento, mas veio para aperfeiçoar. Então aqui nós temos duas questões do sábado. A primeira, ele vai dizer, né, no versículo 6, digo-vos que aqui está algo maior do que o templo. Se soubesses o que significa misericórdia é que eu quero e não sacrifício, não condenareis os que não têm culpa, pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Entendeu? Então assim, ele começa a tentar ensiná-los o que é mais importante no sábado. Vendo a necessidade, aqui, como teve no Antigo Testamento também, a necessidade de matar a fome. E outro sentido muito importante, que ele é o complemento. Ele é o Senhor do sábado. Então, assim, algo que era muito difícil eles entenderem. Hoje nós conseguimos entender, né? Porque nós já entendemos todo o mistério ali, né? Da sua morte, ressurreição, da sua ascensão ao céu, do derramamento do Espírito Santo sobre nós. Então, assim, nós temos esse entendimento, mas para eles era um pouco difícil compreender isso. E surge uma segunda questão, quando então, né, no versículo 9, partindo dali, entrou na sinagoga deles. Ora, ali estava um homem com a mão atrofiada, então perguntaram-lhe, a fim de acusá-los, é lícito curar aos sábados? E aí também ele vai dar um exemplo, né, justificando, olha, se uma ovelha cair lá e você não vai retirar ela no sábado, é preferível fazer o bem ou o mal no dia de sábado? Também mostrando essa questão. Por quê? Não viver a lei pela lei, mas aqui pelo complemento, né? Por Jesus. Tudo que nós fizermos por Jesus, por amor, um verdadeiro amor que vem do nosso coração, né? Quando a gente fala vem do nosso coração, é para ficar bem assim, para vocês compreenderem, né? Mas é que vem da nossa alma, né? O Espírito que hoje graças a Deus, o Espírito Santo que nos guia, que nos ordena por dentro, quando assim nós permitimos. Então ele vai dando essa fórmula, essa transformação em nós, que nós começamos a fazer as coisas não por fazer, não porque, olha, a lei é assim, então você faz dessa forma aqui. Não. Você vai fazer por quê? Porque você ama o Senhor Jesus, Ele que te amou primeiro.
entendeu? Então é essa conotação de mostrar a importância do amor de Deus por nós e desse nosso amor por Ele, tá bom? Depois nós temos aqui o versículo 15, que vai falar quem é Ele, quem é esse Senhor, o servo, né? Referindo lá ao profeta Isaías: eis meu servo a quem escolhi, o meu amado, em quem minha alma se compraz. Porém o meu espírito sobre ele, ele anunciará. Então, e também não vai deixar que não apagará a mecha que ainda fumega. Quer dizer assim, ele não veio para exterminar, excluir o Antigo Testamento, aquilo que foi ensinado. Não, ele veio para ser o complemento. Eis o servo em quem está o meu espírito, diz o Senhor. Amém? Outra questão, né? No versículo 22 começa a falar. Então, eu vou ler um pedacinho para nós entendermos aqui. No versículo 25, conhecendo os seus pensamentos, Jesus lhes disse: todo reino dividido contra si mesmo acaba em ruína, e nenhuma cidade ou casa dividida contra si mesma poderá subsistir. Né? Então, acusam ele começa a fazer milagres, curas, e acusam ele que essas curas eram do próprio Satanás. Né? Não tem como. Se ele se dividir, ele se destruirá. Isso aqui é obra de Deus. Mas eles não queriam falar que era obra de Deus. Né? Falar, não, é obra de Deus. Porque aí então falaria que Jesus é Deus. Então eles começaram a inventar essa questão. E Jesus dá uma lição muito importante aqui que nós temos que compreender, que é a lei do mais forte vence o mais fraco. Né? Então, se nós optarmos, né, na nossa vida pelo Cristo, pode ficar tranquilo, ele vencerá o mal que há dentro de nós. E aí chama atenção para esse mal, né, que existe, né, quando eu falo dentro de nós, é toda essa tendência do mal que nós temos do pecado, certo? E ainda influenciado pelos demônios, né, pelo maligno, que muitas vezes que nos tenta, né, a cada momento, para que nós caímos então nessa nossa tendência que temos de pecar. Então, esse mal que há dentro de nós, de fazer a maldade, aqui Jesus vai falar, quando nós optarmos pelo bem, por ele, então sim, né, esse tem poder para vencer o mal que há dentro de nós. Ele vai dando essas dicas, tá? Vamos entendendo que aqui é toda uma situação da nossa alma, né? Ou, para ficar mais simples, né, do nosso coração, aquilo que tem dentro do nosso coração, tá? Vamos lá, então. Então, todo esse argumento que Jesus mostra aqui, ele vai dizer que o mais forte vence, né? Então, no versículo 29, como pode alguém entrar na casa de um homem forte e roubar os seus pertences, se primeiro não amarrar? Então, tem que vencê-lo, né? E para curá-lo. Então, é por obra de Deus, é assim o Filho do Homem. E surge uma questão muito importante aqui, que é a blasfêmia, o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é esse pecado que não é perdoado? Depois de estudar bastante Catena Áurea, né, e vendo o que cada santo ali falava e cada exegeta falava desse versículo, e aí nós vamos tendo essa compreensão e esse entendimento que o pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado de conhecer o Espírito Santo, de fazer experiência até desse Espírito, né, compreender esse Espírito Santo e negá-lo. Isso não será perdoado. E quando nós falamos em negá-lo, não só o Espírito Santo, né, o Espírito Santo, não. Negar a fé, negar o Cristo, negar a existência de Deus, é quando você tem o compreendimento, você tem essa experiência e você nega. Esse pecado, né, não tem como aí ser perdoado. É o pecado do demônio, né, conhecendo tudo, ele não quis, né, ele optou por aquilo que era errado, por aquilo que da sua soberba, da sua desobediência, então, né, foi contra a vontade de Deus. Então é conhecendo e você não realmente você nega isso na sua vida. Tudo bem? Então tem toda essa questão desse pecado contra o Espírito Santo, não tem como ser perdoado. Os outros seus pecados são perdoados. Quando se converte, se você se coloca, Deus perdoa os nossos pecados. Né? Quantas vezes? Quando devemos perdoar o irmão? 7 vezes?
Não só 7 vezes, né? 70 vezes 7. Para sempre. E depois, então, volta a essa questão de dentro, né? Do interior, nosso interior, ao dizer aqui no versículo 33. Vamos lá. Ou declarais que a árvore é boa e seu fruto é bom, ou declarais que a árvore é má e seu fruto é mau. É pelo fruto que se conhece a árvore. Ele vai dizer raça de víboras, como pode dizer que uma pessoa é boa e faz coisas más? Não tem, tá? Nós hoje nos enganamos muito fácil por alguém que fala bem, bonito, mas se não fala a verdade, né? E não usa dessa sinceridade, então não quer dizer que essa pessoa é boa. Então nós podemos nos enganar quando nós olhamos para as obras, né? E aqui vai começar a falar sobre as obras. Porque é o seguinte, nós conheceremos, né, as árvores pelos frutos. Então nós conhecemos a pessoa pela obra. E que obra? A obra verdadeira, daquilo que nós falamos. Qual é a obra verdadeira então, André? É aquela quando nós fazemos para quem, né? Por Deus. E não quando nós fazemos por fazer, né? Igual disse já novamente, a lei, sobre a lei, né? Então, olha, é aquela oração, as duas orações ali que Jesus vai citar no templo, né? Do publicano e do fariseu. Aquele que vai dizer, olha, eu jejuo, eu pago dízimo, eu ajudo ali e tal, tal. E Jesus conhecia aquele coração soberbo. Entendeu? Fazia por fazer ou por se aparecer. Agora há aquela que é justificada, né? Senhor, aqui está o pecador, né? Eu sou pecador. Entendeu? Então, assim, esta é a obra. Quando você reconhece aquilo, quem você é, quem Deus é, e você amando, né? Retornando a esse amor que você é amado por Ele, então você começa a fazer as coisas. Aí você vai fazendo, né? Você ajuda o próximo, você dá a esmola, paga o dízimo, mas você faz isso por amor. Por amor a quem? A Deus. Porque você não consegue enxergar um irmão passar necessidade e ficar nessa situação. Então você vai fazer como Francisco de Assis, né? Se liberta de toda aquela riqueza e vai então morar no meio dos pobres. Então esse é o verdadeiro amor, tá? Esse quando nós amamos a Deus. E aí então nós colocamos essa verdadeira obra, nós nos colocamos à disposição de todas as coisas do segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. E aí depois vem no versículo 38, pedindo um sinal, e Jesus vai dizer, olha, qual o sinal? Vai comparar então Jonas, que ficou 3 dias e 3 noites, né, no ventre daquele monstro marinho, e quer dizer, quando ele também passa, né, esses 3 dias da sua morte e ressurreição. Este é o sinal. E vai também dizer que quem vai julgar essa geração? Aqueles que fizeram a vontade de Deus. Quem fez? Né? As pessoas de Nínive. Como? Se convertendo, confessando seus pecados, se purificando. Também quem? A rainha do sul, né? A rainha de Sabá, que tantos ali perto de Salomão, ela vai lá escutar a voz, né, do rei Salomão, a sabedoria dele. Então, assim, e a gente vai emendando também com o último versículo, depois a gente volta aqui no meio, que vai falar assim, quem é que faz a vontade de Deus? Né? Porque vamos falar assim para Jesus, aqui está tua mãe, teus irmãos, não, quem são meus irmãos, minhas irmãs, minha mãe? É aquele que faz a vontade do Pai. Entendeu? Então, assim, mas está desmerecendo aqui os irmãos, a mãe. Não está desmerecendo ninguém. Ele só está confirmando que aqueles que fazem a vontade de Deus realmente nas suas vidas, esses são seus irmãos, irmãs e mãe. E ela, Nossa Senhora, né, é chamada Santíssima, porque mais se aproximou dessa perfeição de fazer a vontade de Deus. É a que mais perfeitamente cumpre a vontade de Deus. E assim que é o grau de santidade, né? Quando mais se ama, mais realmente se torna santo. E o final, no meio aqui que eu falei, deixando para trás, né? Vai dizer aqui do espírito impuro que sai do homem, né? E aí depois vai procurar, não acha lugar, volta e se ocupa com mais espíritos maus. O que quer dizer isso? Que é o nosso coração, como nós estamos falando desde o início aqui, o nosso coração. Como está o nosso coração?
certo? Está ocupando das coisas boas, e a gente pode ver dessa forma. Se dentro de nós, né, está aquilo que é bom, que é o Espírito Santo, e sendo ordenado por Ele, amém. Né? Então não tem espaço para o mal. Mas se fica vazio e não tem, então há um espaço para a maldade. Beleza? A gente fecha aí então o capítulo 12. Espero que tenha aí aproveitado esse conhecimento e que possa então estudar mais, cada vez mais. Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.